Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez com esse nosso programa Saúde Financeira. Uma trajetória à prosperidade com qualidade de vida, porque sem qualidade de vida não vale a pena prosperar, não é não? Prosperar é para ter qualidade de vida também, não é, Rosana Freitas? Faz parte do processo, né, Plínio? Pois é. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante para você, desse horário que acorda cedo, né? Para cuidar do seu próprio negócio, que é o 13º salário, a questão do 13º salário para o empreendedor. E para conversar sobre isso hoje conosco aqui está o Alexandre Chaia, que é um gestor de investimentos, que é professor de finanças do INSPER e da USP. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Plínio? Obrigado pela tua participação aqui conosco. E vamos lá. Chaia, o que você tem de dicas para o empreendedor com relação à questão do 13º salário? Afinal de contas, essa é uma época que tem muita gente feliz, já que a maioria é funcionário, é CLT assalariado, mas tem muita gente aí com frio no estômago, com dor de cabeça. Essa muita gente que eu estou dizendo é o pessoal que é empreendedor, que é empresário nessa época de final de ano, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Na verdade, você tem os dois pontos bons e ruins para o empreendedor. É uma época de ano onde as pessoas tendem a gastar mais, então se eu tenho um comércio, eu tenho algum tipo de negócio que envolva público, envolva venda, sem dúvida você tem receita maior. Mas para todos, independente disso, sempre uma preocupação com o pagamento do salário, o pagamento do 13º. Uhum. E nesse ponto, a falta de um planejamento ou não conhecimento das opções que as pessoas têm para poder pagar esse 13º pode gerar aí uma dificuldade que prorroga o problema não só para dezembro, para novembro, mas para o ano de 2014 inteiro. Às vezes isso aí vai gerar problema para o ano seguinte inteiro. Sim, sem dúvida. Esse que é o grande, sabendo se planejar corretamente, você pode evitar de 2014 ou 2015, se for em 2014, você ter problemas que vão se acumulando. Então, conhecer bem quais são os produtos que tem e quais são as alternativas de planejamento que você pode ter, te ajuda a planejar bem e ter uma qualidade de vida, que é a preocupação melhor, né, do ponto de vista Quais são empresário. Alguns erros que cometem os empreendedores nessa época de final de ano? Então, o principal erro que eu vejo de todas as consultorias que eu já fiz e todos os projetos que eu já acompanhei de empresas é que as pessoas não se planejam. Então, a falta de um planejamento é o principal problema, tanto do ponto de vista do empresário quanto do ponto de vista do investidor, né? Uhum. O investidor também não se planeja, como o empresário que toma dívida não se planeja. Um ponto importante é que a dívida não é um problema. As pessoas tendem a achar que dinheiro é um problema e dívida também é problema. Num ambiente empresarial, ter dívida não é uma complicação. A Rosana Freitas sempre falou isso, que dívida não é tão problema assim. Eu sempre fui contra ela, agora você veio se juntar com ela. Sim, sem dúvida. Porque a dívida... Dívida não necessariamente é um problema. É que a dívida é uma capacidade que você tem de se alavancar. Se você souber planejar corretamente, você consegue ganhar dinheiro com a dívida. O problema todo dos empresários e o que acontece quando você pensa em termos de empresas, por que as empresas acabam tendo um ciclo de vida que no Brasil o pessoal estuda que a maior parte das empresas não passam de 3 anos. Você começa com um certo conforto financeiro, que você saiu de um emprego, você tem uma poupança e começa um negócio, só que o não planejamento do endividamento acaba te gerando um problema que vai acumulando. E esse problema acontece pela crença que as pessoas têm que vai conseguir solucionar o problema. Então você acredita, não preciso tomar crédito porque eu vou vender mais. Aí no outro mês você não vende, você toma crédito. E normalmente o crédito que você toma na hora que você não se planeja é o crédito mais caro. É o crédito rotativo, é o crédito que o banco acaba cobrando mais pela facilidade que ele te dá. Se você se planejasse, não, eu vou precisar de um caixa durante do ano inteiro, vou precisar de um caixa de X mil reais. Eu vou lá no banco e faço uma linha onde eu vou tomar esse dinheiro e vou me planejar para pagar ele de forma estruturada a uma taxa menor. Uhum. E tem isso, né, que o Alexandre Chaia falou e que é muito interessante, que muitas vezes a gente traz aqui, né? Não só como tema para os empreendedores, também para as pessoas físicas, aqueles que são CLT, né, funcionários.
A questão é quando, além de eu não ter, em alguns momentos, me planejado, eu não tenho conhecimento para fazer esse endividamento. E isso acaba, em muitos momentos, se tornando algo negativo ao invés de positivo. Então, esse conhecimento também para utilizar o endividamento como algo positivo, principalmente para o empreendedor podendo alavancar esse negócio, né? É impressionante, Pode né, ser Rosana? É impressionante, né, Chay? Como tem empreendedor que não sabe se planejar bem financeiramente. Sim. Nossa, a gente costuma dizer que o Saúde Financeira é um celeiro de empreendedores. Nós temos lá 1/3 do Saúde Financeira, pelo menos, sendo autônomos e empresários, né? E na parte do planejamento financeiro ali, um monte de gente confessa que tem as contas misturadas, pessoais com a da empresa, que não faz um bom planejamento da empresa. Quer dizer, no Brasil a gente não tem essa cultura do planejar, a gente não teve educação financeira nas escolas, né? Na verdade, a gente teve um período da educação que foi restrita até por um problema até de inflação. A inflação no Brasil nos anos 80, nos anos 90, principalmente no início dos anos 90, ela chegou a níveis estratosféricos. A gente chegou a ter inflação de 84%, 83% a um mês. Nós estamos falando de uma inflação hoje de 5,5%, 6% ao ano. Então, nessa época, a preocupação não era se planejar, era sobreviver. E teve uma geração inteira que viveu com isso, com a ideia de sobrevivência. Agora a gente tem que começar a plantar via os treinamentos, via a educação financeira, que você tem como se planejar. O mundo já é muito mais estável que era nos anos 90 e você pode começar a tomar decisões mais de longo prazo, não de curto prazo, sobre como você vai organizar suas finanças. E com planejamento, quer dizer, a vida financeira de uma pessoa já pode gerar, o planejamento já pode gerar coisas muito bacanas, né, financeiramente para uma pessoa. Quão mais para uma empresa, né, quando essa pessoa é um empresário, quer dizer, um empresário tem ali o poder com o seu negócio de alavancar muito mais, gerar muito mais resultados financeiros do que uma pessoa física, né, dependendo todo o planejamento, da estratégia do seu negócio. Agora, se isso tiver junto com um bom planejamento financeiro, poxa vida, né? Sim, porque o que acontece, se a pessoa não se planeja em termos de gasto e sempre aparece despesas adicionais ou atrasou um determinado recebimento, a pessoa recorre sempre a uma situação de endividamento rápido. Todo o lucro da atividade que normalmente tem essa capacidade de alavancagem acaba sendo consumido não pelo banco, porque aí você não pode culpar a instituição financeira, você tem que culpar muito mais o não planejar, que você acabou usando um produto que foi criado exatamente para solucionar problemas rápidos. Você tendo uma atividade mais estruturada, você você vai beneficiar o banco também, porque não gera um problema de risco para ele reduz, ele sabe que você se planejando melhor, você vai ter capacidade de pagamento, e para você que você vai ter não o consumo da sua margem de lucro sendo transferida para uma outra parte, mas sim ficando com você, que é o objetivo final de criar valor para você e para a sociedade, que uma empresa cria valor total para a sociedade. Pessoal, então eu quero aproveitar esse gancho para fazer um convite para você vir fazer o Saúde Financeira. Vem se planejar, sabe? Se planejar bem financeiramente. Você que é empreendedor, que é empresário, vem planejar a sua empresa, aproveitar essa época de final de ano, sabe? Para mudar a sua cabeça, o seu comportamento e se planejar para agir certo em 2014, né? E não só se planejar, mas aprender a investir o seu dinheiro. Muito bem investido na sua empresa, mas também, quem sabe, em outras empresas, né? Quem sabe em outras modalidades de investimentos, e começar agora a ganhar dinheiro com o banco, e não só dar dinheiro para o banco. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas quem sabe aí vir você emprestar dinheiro para o banco com os investimentos, olha que legal, ou ser um cotista, ou ser um acionista de um banco e ter um pedacinho do banco, ser coproprietário do banco aí, vindo para o lado dos investidores. Então vem fazer o curso Saúde Financeira agora do começo de dezembro, que é o último Saúde Financeira do ano, Saúde Financeira especial, sabe, versão virada de ano, para você se planejar bem para o ano que vem, entrando 2014 com o pé direito. Telefone 23615000, 23615000, 0 operadora 11, telefone super fácil. Você que é do interior, poxa vida, é um dia que você vai ter que pernoitar aqui, se quiser, em São Paulo, né, uma noite só aqui, para se organizar financeiramente para 2014, aprender a investir e depois
poder ter educação continuada. A educação continuada é feita através de grupos de estudos de investimentos online, né, uma reunião online uma vez por mês, ou presencialmente para o pessoal aqui da capital, que acontece aqui na Avenida Paulista, uma vez por mês, uma noite. Telefone para você vir fazer o curso Saúde Financeira e depois participar do grupos de estudos. Os grupos de estudos são participação gratuita, tá, ok? Telefone 23615000 e o site www.cursosaudefinanceira.com.br www.cursosaudefinanceira.com.br. E você que não está podendo, você que gostaria que outras pessoas ouvissem esse programa, se você quiser, você pode convidá-las para ficarem nossos amigos no Facebook. Esse programa amanhã já estará disponível, tá, em som e imagem no Facebook. Então, é só você procurar lá Ápice Desenvolvimento Humano, ficar nosso amigo e poder ter acesso a todos os nossos materiais no Saúde Financeira. Muito bem, estou aqui com a Rosana Freitas, estou aqui também com o Alexandre Chaia, que é o nosso convidado de hoje, professor de finanças do INSPER e da USP. E falando do empreendedor e 13º salário. Essa coisa do empreendedor, o que eu percebo na parte comportamental, agora puxando a sardinha para o meu lado, que sou aí alguém especialista nisso, é muito comum, Chaia, Rosana, a gente tem empreendedores dizendo o seguinte: mas faz 7 anos que eu não tiro férias, né? Eu sou um trabalhador, né? Tem um pouco dessa energia de tudo bem, eu gero mais, eu até ganho mais, mas eu sofro mais, né? Parece que tem uma obrigação de sofrer mais se ele é empresário, porque uma certa culpa de ser empresário, uma culpa de ser capitalista. Será que é isso, Chaia? Aí, na verdade, eu estou entrando na sua área de análise, né, do comportamento Tudo bem, das pessoas. Você pode chutar. Então, realmente, as pessoas tendem a achar que o sacrifício, que o trabalho em excesso, isso traz recompensas, não só financeiras, mas recompensas emocionais de você se dedicar ao trabalho. E no né? céu também, talvez? Uma recompensinha no sim, céu? sem dúvida. Mas o que é importante, até do ponto de vista de se planejar, não só planejar financeiramente, mas aí já indo para uma outra área, o próprio planejamento do período de descanso, que é importante para os funcionários, também é importante para o empresário. Ele tem que... Porque no descanso ele tem duas coisas. Primeiro, ele tira um pouco do estresse do trabalho dele, então ele consegue, de alguma forma, revigorar a capacidade dele de trabalhar, e também é uma oportunidade de ele conhecer outras oportunidades, outras formas, de repente, de fazer o negócio dele em outros lugares, que pode dar ideias que podem melhorar o resultado. Quer dizer, você pode não só aproveitar o lado de lazer das férias, como também você ter ideias novas que vão incrementar a receita e vão melhorar o resultado da empresa. Tá de cuca fresca, né? Sim. Outro dia a gente conversou bastante sobre isso aqui também, eu e Rosana, sobre essa questão da importância do ócio criativo, né? De Caetano. Aquele ócio criativo, né? Que vê ideias, que às vezes vê uma ideia nova de produto, uma ideia nova de estratégia, quer dizer... Então não adianta achar que... Nesse sentido, aquela crença de que quem trabalha demais às vezes não tem tempo para ganhar dinheiro, pode estar certa, né? Sim, não, essa crença tem certeza, porque você se trabalha, se está focado numa única atividade, você não abre a sua cabeça para poder ver novas oportunidades. E esse lado de férias e de entretenimento, ele mescla muito isso. Você conhece pessoas diferentes, você conhece oportunidades diferentes, e você consegue melhorar, vamos dizer, a sua capacidade de pensar diferente. Essa oportunidade também ocorre em treinamento. Quer dizer, esse é um outro lado também. Se você não sai só de férias, mas participar de eventos, participar de treinamentos, faz com que você consiga pensar diferente. Essa é a ideia de um treinamento em saúde financeira, ou um treinamento onde você abre a sua cabeça para entender de forma diferente o jeito de fazer a coisa que você está acostumado a fazer. Gente, vem para o Saúde Financeira, vem fazer um treinamento que, aliás, já é um treinamento diferente também, né, Chaia? Sim. Você conhece algum treinamento aí no mercado que junte essa parte de coaching, de PNL, essa parte emocional, comportamental, junto com planejamento financeiro e investimentos? Não. Na verdade, essa ideia de entender a sua cabeça, entender como você age
e a partir daí trabalhar como você pode trabalhar a parte do dinheiro, realmente não existe um curso conjunto. Você tem cursos de finanças, né, de planejamento financeiro próprio e cursos de coach, cursos de entendimento da pessoa, mas juntar os dois, realmente eu não conheço um curso assim. E o que você acha de juntar os dois? Não, acho que é interessante, porque você tira um pouco essa ideia que trabalhar demais é bom, que você não juntar dinheiro também não é uma coisa negativa. Isso mostra a você que realmente você se planejar, tanto para juntar quanto para poder se endividar, é uma coisa que no longo prazo traz qualidade de vida. Então, essa ideia de trabalhar... Sabendo fazer isso com estratégia, com bom planejamento. Pessoal, vem para Saúde Financeira, que acontece agora no final do ano, curso de virada de ano. Normalmente as turmas, sabe, mais impactantes do ano são as turmas de final e início de ano. Aproveite essa época de revisão, de ciclo, de fechamento e início, né? Época de semente, de plantar, bem plantada, sabe, de uma maneira bem cuidada, a planta de 2014. Saúde Financeira, no início de dezembro, telefone 23615000, 0 operadora 11, super fácil o telefone, 23615000, e o site www.cursosaudefinanceira.com.br. E quais são as dicas, então? Voltando para o tema, 13º salário, quais são as dicas para o empreendedor passar bem por essa época de pagar 13º salário? Rosana Freitas e Alexandre Chaia, vocês que são os especialistas. Então, a principal dica é você se planejar. Então, se você já tivesse no meio do ano separado uma parte do dinheiro, realizado algum tipo de poupança, pode ser uma poupança mais simples ou uma coisa mais estruturada, mas começar a ter uma poupança para, na virada do ano, você ter fôlego para pagar esse 13º. Você não precisa ter todo o dinheiro junto, porque no final do ano sempre você acaba tendo algum tipo de receita maior, no final do ano a economia se aquece, mas se você já começar a partir do meio do ano a criar algum tipo de poupança, isso já é positivo. Agora, considerando que você não fez isso, você não fez o curso, você hoje ainda é uma pessoa que não se preparou corretamente ainda, quais são as dicas para começar o ano, pelo menos sem um grande problema? É não procurar tomar crédito em linhas de mais curto prazo. Quanto mais curto prazo, quanto mais facilidade de tomar o dinheiro e facilidade de devolver o dinheiro você tiver, maior vai ser a taxa que você vai pagar por isso. Então, se planeja correto. Eu não vou conseguir pagar esse excesso de despesa que eu vou ter agora no final do ano, em janeiro, fevereiro e março. Então, vale a pena tomar um recurso em 6 parcelas, 7 parcelas, mesmo que fosse além do prazo que você vai ter capacidade de pagar, mas ele não vai penalizar tanto o seu início de ano. O início de ano sempre tem despesas adicionais que aparecem, tem uma redução da economia no início do ano por conta de férias dessas pessoas. Então, é uma forma de você, pelo menos, gerar um fôlego para você passar por esse início do primeiro trimestre, que é mais difícil para as empresas, de uma forma estruturada, e já começar, a partir do meio do ano, a se planejar para pagar 2014, o 13º de 2014. Se planejando, juntando antes, já contando, né, fazendo a sua poupança para isso. Sim, sim. Rosana, você que aí é a gestora aí da parte financeira, do curso Saúde Financeira, tem muito empresário que está fazendo parte do grupo de estudos de investimentos? Como é que é isso? Tem sim, né? E o mais interessante é que, especificamente, esses empreendedores buscam esse conhecimento para si, né? Uhum. Porque normalmente tem essa mistura aí da pessoa jurídica com a pessoa física, quem é quem. Leigo, entenda a mistura da pessoa jurídica com a pessoa física, tudo na mesma conta. Entendeu? O cliente pagou, vai para sua conta pessoal. Você vai pagar um funcionário da sua conta pessoal. E muita gente ainda muita nisso. Gente, E o que a gente percebe é que... É interessante a gente até poder discutir algum dia quais são as implicações dessa prática, né, para o empreendedor. Acho que pode ser um tema para 2 programas. Isso. Mas enfim, vamos lá. E aí o que é muito interessante é que normalmente esse padrão que tem na própria vida...
espirra, né? Ou acaba sendo algo muito comum também dentro da própria empresa desse empreendedor. Então, eu acho muito interessante, né? Muito bacana e sempre válido. Sou fã de carteirinha do Alexandre Chaia, né? E quando ele fala essa questão de... como você tomar essa dívida. Normalmente, na vida pessoal, você também não tem essa habilidade. Esse conceito de taxa de juros, de endividamento, ele não tem base, né? Ele não tem esse conhecimento valioso. Quem dirá na própria empresa, né? Que aí as linhas são diferentes, né, Chaia? Por exemplo, a gente tem recebido muita pergunta dessas linhas de crédito agora, que eu particularmente vi esse ano, Chaia, falando de o empresário vir buscar a linha de crédito para pagar os funcionários, né? Por essa questão de 13º. Então, quando a gente ouve essas dicas, né, que foram passadas aqui, esse empresário fica mais forte. Ele entende, de novo, que o conhecimento vai me permitir negociar melhor. Entender essa questão de que eu vou precisar desse fôlego para o começo do ano. E, muitas vezes, não apenas considerar o seguinte: não, eu vou tomar essa linha de crédito, tudo bem, eu não sei como é que essa taxa funciona e tudo mais, mas as vendas vão ser excelentes, vai dar tudo certo. É bom ter o otimismo, né? Olhar para essa grandiosidade de época de final de ano. Agora, pode acontecer alguma variável em que aquele número de vendas, aquela receita, não seja exatamente aquela que você imaginou, porque não é que planejou, né? Porque às vezes eu não sei nem como que é a média dos meus anos. Então, vale a pena ter muita atenção nessa época, e normalmente a gente vê essa recorrência. Quando na vida financeira pessoal há um desconhecimento e decisões tomadas sem essa base, sem essa estrutura, normalmente, se isso é feito pelo próprio empreendedor e não por um profissional que de repente ele contrate, a probabilidade é maior dele ter esse padrão novamente. Ou seja, aquela coisa, né? Quanto mais alto, maior o tombo, possivelmente. Né? Quer dizer, então, se você é sozinho com suas contas pessoais, você pode ter tombo. Se você agora é um empresário, seu tombo pode ser gigantesco. E às vezes pode comprometer muitos anos futuros da sua vida, né? Sim, até porque você carrega essa dívida depois, né? Uma coisa é você... não tem dinheiro a pagar. Às vezes deixa de herança a dívida. O problema é quando você carrega essa dívida no fechamento da empresa, mesmo assim você continua carregando todo esse problema, né? Casos que a gente acaba vendo. E sujando o nome forever, praticamente, aquela coisa, né? De puxa vida. Quer dizer, muitos empresários vêm buscar o saúde financeira também porque percebem que a empresa é uma extensão de si próprio. Né? É uma extensão de si próprio. A alma da empresa tem a ver com ele. Né? Então, ele sabe que se ele trabalha o coração, o comportamento dele, se ele trabalha as crenças, né? se ele se endireitar a empresa é uma consequência. E trabalhar a parte comportamental, a parte emocional, os seus sobes e desces em relação ao dinheiro, né? Em relação aos comportamentos prósperos ou os comportamentos sabotadores, né? vai fazer a diferença naquilo que se amplia desses comportamentos, que e implica em muita gente e muito dinheiro e consequências, às vezes, intensas para anos, né? E nesse sentido, né, a gente teve um depoimento recente da Luciana, que é uma empresária que fez o curso, e é interessante, porque o sócio que indicou vai estar fazendo o próximo e ela veio primeiro. E ela estava contando para mim exatamente isso. Eles estavam emperrados para planejar 2014. Aquilo, mas assim, não saía uma linha, não saía uma conversa sobre aquilo. Fez o curso, no dia seguinte, né, a esse final de semana do curso, e ela mesma fala, ela fala assim, gente, não é milagre. Eu sentei com ele, falei, olha, hoje a gente vai planejar 2014. Planejou. Tá com 2014 planejado. Ela tem uma confecção feminina, assim, é uma empresa que já tem um porte considerável, né? Ela tem clientes importantes. E olha isso, né? Como que eu fui lá, trabalhei
a minha estrutura, o meu padrão, as minhas crenças e consigo ajustar isso na minha empresa. Muito bom, gente. Fica a dica então para vocês. Vem fazer o curso Saúde Financeira agora de dezembro. O melhor investimento para você é educação. Vem se educar e eduque-se sempre na área financeira, que é uma das áreas mais importantes, porque quando ela está bem desenvolvida, ela ajuda a desenvolver outras áreas da vida. Telefone para você se inscrever, 2361-5000, 0 operadora 11, 2361-5000, e o site www.cursosaudefinanceira.com.br, 2361-5000, cursosaudefinanceira.com.br. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela sua participação, Alexandre Chaya. Obrigado para vocês também. E Rosana Freitas, como sempre, aqui abrilhantando o nosso programa. Valeu, Rosana. Eu que agradeço. E um grande abraço a todos. Tchau, tchau.